Olá, meu nome é Marina Correia, eu sou estudante do terceiro período do curso de Medicina da Faculdade do Trabalho, FATRA. Nesse vídeo eu vou apresentar o projeto integrador do módulo 1 sobre orientação dos professores Dr. Fernando e doutora Luciana, com o tema Cuidados na Saúde do Idoso. O tema a ser abordado nesse momento será quedas. Iniciando, vamos falar um pouquinho sobre o que é queda. A queda, ela é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial. É provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano. Considera-se queda quando a pessoa ela é encontrada no chão ou quando durante o deslocamento necessita-se de amparo, ou seja, de ajuda, ainda que a pessoa não chegue ao chão. A queda ela pode ocorrer desde a própria altura, até mesmo de macas, de cama ou de assento. A incidência de quedas no idoso é muito alta. Estima-se que uma queda para 1 em cada 3 indivíduos com mais de 65 anos e que 1 em 20 daqueles que sofreram uma queda sofram uma fratura ou necessitem de internação. Dentre os mais idosos, com 80 anos, 40% caem a cada ano. E dos que moram em asilos e casas de repouso, a frequência ainda aumenta. A frequência é de 50% de quedas. Falando um pouquinho das causas, dos fatores de risco das quedas, temos muitos fatores de risco. Vamos falar um pouquinho dos fatores gerais, logo em seguida dos fatores intrínsecos e extrínsecos. Temos os fatores gerais, que são idade avançada, quanto maior, mais idade, mais risco de queda. O sexo, idosos do sexo feminino. História prévia de quedas, porque quanto mais a pessoa cai, mais ela tende a cair pelo fato de ficar com medo de cair. A imobilidade, a baixa aptidão física, fraqueza muscular, fraqueza no aperto de mão. Então, quando o idoso ele aperta a mão e a gente sente que está fraca aquele aperto, é um indício, um fator de risco para queda. A diminuição do equilíbrio, a marcha lenta, quando os passos vão ficando mais curtos, algum dano cognitivo e alguns medicamentos. Falando agora dos fatores intrínsecos, que são aqueles fatores relacionados ao próprio idoso. Temos algumas doenças, como osteoporose, que é a principal, a sarcopenia, temos algum uso de determinadas drogas, alguns determinados medicamentos. Os medicamentos, eles se tornam uns fatores intrínsecos porque eles só fazem efeitos quando o idoso ele ingere o medicamento. Então, como o idoso tem que tomar para poder fazer efeito, torna-se um fator intrínseco. E temos a diminuição dos sentidos, que é a visão e a audição. Também é um fator de risco muito importante. Temos os fatores de risco extrínsecos, que são aqueles fatores de risco relacionados ao ambiente. Temos a iluminação. Ambientes mal iluminados favorecem a ocorrência de quedas. Temos a arquitetura dos ambientes. As casas elas são mal planejadas para idosos, aumentam o risco de queda. Os espaços, os móveis, a disposição inadequada dos móveis atrapalha a locomoção. E quando esses móveis eles são instáveis, eles não servem como apoio. Então, se o idoso ele já tem ali uma certa tendência a ficar deambulando mais balançando, a hora que ele apoia no móvel, o móvel está instável, ele acaba caindo. Os espaços eles oferecem riscos, porque os objetos eles podem ser escorregadios e espalhados pela casa, e as cores também do ambiente. Os ambientes que são muito escuros aumentam a chance de queda pelo fato dos sentidos, a visão do idoso já ser prejudicada, então acaba que cores escuras e visão prejudicada aumenta o risco de queda também. Falando um pouquinho das consequências, a queda na terceira idade é um problema muito grave. Ela pode gerar danos físicos e psicológicos.
e comprometer e muito a qualidade de vida de quem tem a queda. Em casos mais extremos e quando gera fratura, a queda ela pode inclusive ser fatal. Então é muito importante o cuidado e todo cuidado é pouco. Nós temos consequências físicas, como fraturas, lesões nas articulações, traumatismo, limitações do corpo, acúmulo de secreções, que o idoso ele fica muito parado quando cai, então acaba acumulando a secreção no pulmão. Esse acúmulo de secreção ele pode causar pneumonia. O idoso ele acaba gerando alguns distúrbios no corpo, como distúrbio gastrointestinal, alguma infecção, pelo fato de, após a queda, ele ficar mais parado. Tem a diminuição do fluxo sanguíneo, temos também o idoso fica mais parado, então pode ser que gere ali algum AVC, alguma osteoporose. Então, as consequências físicas, elas são inúmeras. Citamos aqui apenas algumas. Temos também consequências psicológicas que são muito importantes. Temos a síndrome pós-queda, que, como já falamos, quanto mais o idoso cai, mais ele tende a cair por causa do medo que ele sente de cair. Então, o idoso cai uma vez, ele fica com medo de cair. E isso leva ele a cair mais vezes, porque esse medo acaba por, vamos dizer assim, que ele fica com receio na hora de pisar no chão, na hora de deambular, e isso faz com que ele tenha a síndrome pós-queda. Essa síndrome pós-queda gera ansiedade, gera depressão e ainda gera a diminuição da autoestima, porque o idoso ele perde a segurança. E também temos a pitofobia, que é o medo de assumir a postura de pé ou de andar, o que acaba que o idoso fica querendo ficar só sentado ou deitado. Temos as prevenções, que são muito importantes. Prevenções gerais e prevenções dos lugares, dos idosos, né? Prevenções gerais, como fazer visitas ao médico regularmente, fazer exames, para detectar a existência de algumas doenças, alguns problemas, às vezes cardíacos, problemas de pressão, que pode vir a afetar a saúde do idoso, fazendo com que ele tenha algum mal súbito e venha a sofrer alguma queda. Devemos manter sempre uma dieta com ingestão adequada de cálcio e vitamina, para o idoso estar sempre bem, sempre ativo. Colocar o idoso para participar de programas de atividade física, que visa o desenvolvimento de agilidade, de força, de equilíbrio, de coordenação motora. Usar sapatos sempre com solas antiderrapantes, para não ter perigo do idoso escorregar, e substituir os chinelos por sandálias presas aos pés. Temos também que manter os ambientes sempre bem iluminados, pois com o passar da idade já é fisiológico o idoso perder um pouco da visão. Então, ambientes mal iluminados acaba facilitando a queda. Devemos retirar ou fixar os tapetes para evitar que o idoso ele tropece, principalmente no banho. Devemos colocar aqueles tapetes antiderrapantes. Devemos preferir sofás e poltronas com os braços com cerca de 50 centímetros de altura, para facilitar o sentar e o levantar do idoso. Devemos também adequar as entradas, né, das casas, os corredores, os banheiros e os acessos, principalmente os banheiros. Colocar as barras de apoio para o idoso segurar e não ter perigo dele desequilibrar e cair. Devemos manter as passagens livres, sem objetos, e garantir que os objetos de uso constantes eles estejam sempre em lugares de fácil acesso, para que não seja necessário baixar ou subir em escadas e cadeiras para pegar. Então é isso, é um tema muito relevante para nós, pois as quedas elas levam a fraturas, e fraturas hoje é uma das principais causas de morte em idosos no Brasil. Eu espero ter abordado o tema de forma clara e objetiva e nos vemos nos próximos vídeos. Obrigada!